Logo começou a Lagoinha Savassi, que o prédio, o espaço físico onde funciona a Lagoinha Savassi, era uma boate. Era uma boate. Era uma boate. Né? Era uma boate. E se tem um ambiente que é claramente profano, secular, é uma boate. E Aí, bastante. cara, aí nós vamos entrar na nossa discussão. Esse que é o sagrado e assunto. profano. Como é que você enfia uma coisa sagrada num lugar profano? Aí é uma linha tênue, uma linha que a gente é o que é pauta para mais de um programa, né? Porque vai depender da visão da pessoa, de como a pessoa interpreta, como que ela vê, né? Nós temos aí o Braulio, que é professor de hermenêutica, né? A gente vai ter que analisar a interpretação, ver até que ponto que é profano, né? Mas você acha que compromete, Braulio, o espaço físico ter sido de uma boate e transformar isso numa igreja? Olha, eu acho que não, pastor, porque as coisas mudaram muito do Antigo para o Novo Testamento, né? Ele estava falando que ele é professor de Antigo Testamento, as coisas mudaram muito. No Antigo Testamento, você tinha aquela questão do templo, que era um lugar no planeta Terra inteiro que era dedicado para Deus, era aquele lugar. Para fazer sacrifício, adoração, os dias sagrados eram todos comemorados naquele lugar, só. Não tinha templo auxiliar. As sinagogas foram criadas muito tempo depois para se ensinar as escrituras, etc., mas não substituíam o templo. Não. O templo era o único lugar que havia para se fazer sacrifício. Então era um lugar sagrado. Mas o próprio Jesus disse, quando ele encontrou com aquela mulher samaritana, lá em João 4, né, que ela perguntou para ele e falou assim, a gente diz, os judeus dizem que só se adora no templo, a gente adora nesse monte, igual nos pais Jacó, e aí? Aonde que se adora? Né? Eu estou local. Jesus fala, não, vai chegar um tempo, né? Está vindo a hora e já chegou onde o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vai chegar um tempo que não era nem nesse monte, nem no templo, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele estava falando disso. Leva consigo, né? Ele leva consigo, né? Exato. Ele se torna um tabernáculo, né? Bom, eu quero também ouvir a opinião dos nossos queridos e queridas telespectadores, né? Mande a sua opinião sobre sagrado, secular, sobre a questão do templo do Espírito, né? Se o templo é um espaço físico, se o templo é outra coisa, ou são as pessoas. Bom, você vai falar sobre isso. Se você acha que a igreja está ficando secularizada, está ficando mundanizada, como alguns dizem, para você mandar a sua opinião, mande para 31 98402 9756. 98402 9756. Você manda o seu WhatsApp, eu estou aqui com o smartphone nas mãos, para ler a sua pergunta para o Thales, para o Braulio, ou até a sua opinião sobre essa questão. Vamos ouvir perguntas também das pessoas que nos ajudaram fazendo perguntas das ruas. Vamos a uma primeira pergunta que vem das ruas. Meu nome é Wagner Joaquim, sou de Belo Horizonte. Minha pergunta para vocês é, até que ponto o sagrado e o secular pode se relacionar? Boa, esse aí é daqui mesmo. Esse ele é de Belzonte. Quem é de Belzonte fala Belzonte. É de Belzonte. Quem é de Belzonte fala igual eu falo, Belzonte. Não, tio Uli que pega no meu pé. Tio Uli não deixa uma. Se eu falo tomate, ele fala tomate. Se eu falo Belzonte, ele fala Belo Horizonte. Tio Uli, você não entende. Nós temos um dialeto aqui em Belo Horizonte. Pô, a gente está aqui em Belo Horizonte. Linguagem própria. Tem que falar a linguagem do povo, né? Mas ele perguntou ali, há um relacionamento entre sagrado e profano? Ou são conceitos antagônicos, como água e óleo que não se misturam? O que vocês pensam? O Thales começou a falar, né? Depende do que a pessoa entende sagrado e profano. Né? Essa divisão, assim, de tem coisas que são santas, tem coisas que são profanas, é uma divisão muito daquela... Da ideia romana, né? Que a gente vem carregando, de que tem coisas que são 100% de Deus, outras coisas são 100% do diabo. Isso. As coisas não funcionam bem assim na prática, né? O que é profano, o que é antagônico a Deus? É o pecado, né? Sim. O pecado é uma coisa que não tem como se misturar. Mas as outras coisas... Você acha que existe um campo de isenção, Braulio? Porque tem coisas que podem ser boas ou podem ser ruins, dependendo de como você usa. Uso. Quer ver um exemplo fácil? É o dinheiro. Dinheiro é de Deus ou do diabo? Depende. Depende do que você vai fazer com ele. Você está comigo, é de Deus. a frase muito famosa do nosso pastor, né? O pastor Márcio, ele fala assim, você pode fazer tudo, só não pode pecar, né? Aí a gente tem que achar essa relação, que é o profano, né? Que é o sagrado.
né? E muito interessante a colocação do Braulio sobre o espaço físico, né? A gente tem essa separação, não é. A igreja é quem? A igreja é você, sim, é você é o tabernáculo. Tanto é lá no Evangelho de João, ele é o Logos e habitou entre nós. Habitou entre nós, ele armou barraca entre nós. Então você é um tabernáculo, você é igreja, você é móvel. Mas a palavra de Deus, a Bíblia também, ela nos chama para quê? Para comunhão, congregar. Exato. E nesse espaço congregação, nesse espaço físico, quando a igreja... Por exemplo, eu lembro que muita gente criticou quando pintaram a sede de preto. De preto. Eu lembro. Sim, muita crítica. Mas, pelo amor de Deus, mas como o povo... Você não pode fazer nada, que o povo critica. Critica. Agora, assim, o que tem de profano nisso? Teve algo? Vocês entendem que Não. Quem disse que a cor preta é do diabo? Não. Gente? De onde você... Politicamente incorreto, inclusive. Por que não pode pintar de preto? Quem disse que essa cor não é de Deus, né? A gente, como ele falou, né? Se a gente está querendo falar de oposição entre sagrado e profano, a única coisa que não é santificável é o pecado. Sim. Né? O pecado é a única coisa que se opõe à santidade de Deus. As outras coisas, elas podem ser santificadas. O próprio Cristo, você vê a diferença do pensamento do Antigo Testamento para o do Novo? No Antigo Testamento, as pessoas tinham que se afastar da contaminação, porque a santidade era uma coisa muito frágil. Né? A santidade era como uma roupa limpa. Uma roupa branca, para você manter ela limpa é muito difícil. Qualquer coisa suja. Então o tempo todo eles estavam se sujando. Precisava limpar com sacrifício. Então tinham várias regras para eles se afastarem das outras nações, de práticas que podiam contaminá-los. Inclusive até essa questão eu lembro que no Levítico mesmo, certas leis cerimoniais, leis até... De saúde pública, né? A mulher no período do seu ciclo tinha que se afastar, né? Se tornava impura, né? Se tornava impura. Porque santidade tem a ver com isso, com separação e com pureza, né? Com pureza. Mas o interessante é que o conceito de pureza do Novo Testamento é diferente. Jesus diz que a gente é luz do mundo. Luz e trevas não se misturam. Mas o que acontece? Onde a luz chega, as trevas vão embora. Então, no Antigo Testamento, certos tipos de pecados, você tinha que afastar a pessoa da comunidade, para ela não contaminar a comunidade. Já Jesus, ele vai atrás das prostitutas, ele vai atrás dos ladrões. Por quê? Porque quando eles encostavam em Jesus, eles eram santificados e não Jesus se tornava pecador. Mas então, boa colocação. Mas aí tem uma polêmica, porque vamos pensar, nós temos várias igrejas inclusivas, né, que não repelem os diferentes. Sim, né? Sim. Muito bem colocado. Traz para junto o diferente. Mas há uma crítica, né? E eu não sei o que você pensa, Thales. Quanto tempo esse diferente continua diferente dentro do estudo, você entende? Hoje está muito em moda, isso é extremamente importante você falou, está muito em moda a palavra cosmovisão, né? Todo mundo usa esse cosmovisão. É como que você enxerga as coisas, como que um grupo enxerga, é a cultura daquele público. Esse público que é o cristão, ele está aberto a receber todos, inclusive o evangelho é para todos, né? Só que o evangelho, quando você absorve ele, recebe ele, entra nele, não é que você vai ser moldado ou enquadrado, não. Mas você tem que absorver e mostrar as qualidades desse... Você vai ter que ser transformado. Não existe entrar para o cristianismo, entender Jesus Cristo, entender essa visão, sem desprender daquilo que nós usamos como a palavra mundo. Não, mas nós temos que nos desprender daquilo que outrora nos era interessante, no momento não. Então tem que haver uma modificação, há uma transformação. E essa transformação, ela é no campo das ideias. Ela é renovação da mente. Ela é de dentro para fora. E nós, como igreja, nós só conseguimos essa transformação, essa que a gente chama de metanoia, através da palavra. Eu acho que a palavra, ela sendo prioridade, ela sendo luz dentro da igreja, ela vai deixar muito claro para nós o que é profano, o que não é, até onde que eu posso ter uma festa na igreja, até onde que eu posso fazer, vai ter o culto, festa sertaneja, festa junina dentro da igreja, essas coisas que entram em discussão. Isso. A palavra vai trazer luz para tudo.
Exato. A palavra que é a regra de fé e prática, né? E o Thales falou um negócio interessante, a mudança vem através da palavra. Da palavra. Né? E essa mudança é gradual. A gente tem que receber tudo quanto é gente mesmo, porque Jesus ele recebia tudo quanto é gente mesmo. E ele não mandava ninguém embora. Jesus ele só pegava pesado com quem era mestre da lei e tinha um padrão de vida diferente do que a lei pregava. Então existe um ponto, é claro que na prática é delicado de saber até quando chegou nisso, mas existe sim um momento onde a pessoa tem que mostrar mudança. Sim, Tem que ficar diferente. Porque a partir do momento que a pessoa conhece a palavra, igual o Thales está falando ali, né? Conhece a lei, igual aqueles mestres, e pratica um negócio diferente, aí a gente tem que tratar a pessoa de um modo diferente. São as únicas pessoas que a Bíblia manda a gente se afastar. O apóstolo Paulo fala disso várias vezes nas cartas. Ele diz, vocês têm que se afastar dos pecadores, dos mentirosos, dos adúlteros, mas eu não digo os mentirosos, os adúlteros, idólatras desse mundo. Senão você tinha que ir embora do mundo. Porque pecador que mais tem por aí. Agora, eu falo daqueles que são idólatras, adúlteros, mentirosos e se dizem irmãos. Uhum. Se a pessoa está na igreja e continua com a prática do pecado, é isso que a gente começou a falar, aí, né? Uhum. A questão do sagrado e profano é o pecado. Mas, sabe, às vezes eu penso assim, eu comparo, né, porque você pode comparar a comunidade de fé, a igreja, com uma série de coisas, como uma escola. Tem igreja que é escola, que ensina. Né? Você tem a igreja que é casa de recuperação. Né? Se a gente comparar a igreja como uma clínica, um hospital, onde que recebe pessoas doentes, ela tem que receber qualquer doente, não é isso? Qualquer doente. Para tratar esse doente. Exato. Agora, a comparação que eu faço é o seguinte, você recebe, isso nos hospitais hoje acontece. Se você tem um paciente que não quer se submeter ao tratamento, ele entra no hospital, está ocupando um leito, ele tem um enfermeiro dedicado, um médico dedicado a ele, e ele se nega a receber medicação, se nega a aceitar o tratamento, desocupa o leito. E ele não vai tomar uma caixa de antibiótico de uma vez. Exatamente, é um processo. É um processo. Ele vai trabalhar gradativamente. É como se fosse um copo sujo e a água entrando. À medida que ele vai transbordando, ele vai jogando a água para fora. É uma purificação. É um processo gradual. Exatamente. Não vai mudar da noite para o dia, mas tem que haver mudança. E a mudança progresso, né? E a mudança só vem através da palavra. Isso. Exato. É a renovação, né? E a palavra ela traz para nós luz. Não tenho dúvida. Bom, nós estamos recebendo várias mensagens aqui no nosso WhatsApp, 319-8402-9756. Eu peço, por favor, a todos que estão mandando suas mensagens, que eu esqueci de pedir, mande o seu nome também, porque a gente tem um número do celular de origem, né, mas eu não tenho o nome das pessoas, nem tenho também a cidade de onde você está mandando a sua mensagem, tá joia? Inclusive, se você que já mandou, vocês já mandaram, puderem mandar novamente dizendo quem são, agradeço. A primeira pessoa mandou mensagem dizendo assim, ela mandou às 12h27. A igreja converte o mundo ou o mundo que está convertendo a igreja? O que vocês entendem? Ótima pergunta. Vocês acham que quem está influenciando quem aí? Ótima pergunta. Quem está influenciando quem? A igreja devia influenciar o mundo, né? Deus nos colocou aqui. Sim. Cristo deu a ordem para os discípulos para eles irem pregarem o evangelho às nações, né? Nós devíamos ser testemunhas. Mas é verdade, muito por falta da palavra, como o Thales mencionou, né? Que às vezes a gente é mais influenciado do que influenciador. Às vezes a igreja se amolda muito aos padrões desse mundo, né? O próprio texto que o Thales citou de Romanos, ele fala isso, não vos amoldeis este século, mas transformados pela renovação da mente. Parece que é uma escolha. Ou você se deixa transformar pela palavra, ou você vai acabar sendo transformado pelo mundo. Agora, por exemplo, eu lembro que eu sou de uma época que teve até um livro chamado Rock em Igreja, causou uma polêmica no início da década de 80. Bateria na igreja. Se podia bateria na igreja, né? Aí teve aquela discussão. Então, hoje teve concílio da bateria. Né? Teve concílio da bateria. Teve, mas isso é mundanização? Porque me parece assim, antigamente não podia ter piano na igreja. Você tinha que ter órgão de tubo. Era o coral. Será que essa questão da igreja adaptar práticas ou estratégias seculares não é muito mais a questão do timing? Assim, vai chegar uma hora que vai. O que vocês pensam disso? Eu tinha um professor que ele falava isso. Ele dizia que a igreja, muitas vezes na prática, ela não era assim transformadora, ela era retrógrada.
A gente faz hoje o que o mundo fazia uns 10 anos atrás. Ela tá só num compasso diferente, né? Em alguns casos é isso que a gente faz. Mas, na verdade, tem a ver com a questão da cultura, né? Nem tudo que é da cultura onde a gente está inserido é do diabo. E nem tudo que é da cultura onde a gente está inserido é de Deus. E eu deixei uma pergunta para eles sobre essa questão. Como é que eu consigo... qual que é o critério que eu posso ter para saber se um tipo de roupa, por exemplo, numa determinada camiseta, ela é de Deus, ela é do diabo, ou ela está no ambiente ali que pode ser de um ou de outro, dependendo do uso? Existe critério? Se você quiser mandar sua pergunta, inclusive, digita aí 31 98402 9756 e manda sua pergunta, tá joia? Tem critério ou não tem critério? Isso é muito interessante, esse negócio de roupa, local. Por exemplo, uma vez vou usar uma analogia, eu estava na praia sentado uma vez, na areia, e eu estava olhando assim, na beira da praia, as pessoas eram todas diferentes, andando. Tinha gente obesa, gente magra, gente alta, gente branca, gente amarela, a diversidade era muito grande. Como as pessoas... Aí quando eu olhava no nível da água que as pessoas estavam nadando, era uma praia em Maceió, não tem onda, a praia de Pajuçara, é tipo uma lagoa. Quando todas as pessoas estavam na água, elas estavam niveladas, era igual. E Jesus fala que ele é a água do mundo, então você tem que ter um equilíbrio. Qual roupa? Aquela que você não vai se expor, né? Uma roupa que você possa usar e ter um senso crítico. Por exemplo, eu nunca vi em igreja uma placa proibido fumar. E nunca vi ninguém fumando dentro da igreja. Já viu alguém fumando dentro de uma igreja? Aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essa parte que o ser humano tem de bom senso, de equilíbrio. Eu vou regar a calça, saia, camisa, não. Aquilo que você vai buscar um equilíbrio na roupa. Gostei da sua colocação, Thales, porque assim, quando a gente fala de cultura é uma coisa muito de dentro da pessoa, muito que molda a cosmovisão, né? Que molda a visão de mundo das pessoas. E as culturas humanas, elas não são nem 100% de Deus, nem 100% do diabo. Por quê? Porque todo ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, toda cultura humana vai ter coisa boa. Sim. Todas elas. Mas também os seres humanos estão debaixo da influência do pecado, desde a queda de Adão. Exatamente. Então, toda cultura humana vai ter coisa ruim. Isso aí é normal. Mas o interessante do Thales colocando é o seguinte, a gente normalmente sabe. Via de regra, a gente sabe que coisas transmitem, por exemplo, da roupa. A roupa tem muito mais a ver com aquilo que eu transmito na minha cultura. Né? Se para algumas culturas, por exemplo, até dentro do Brasil, vamos pegar um exemplo mais fácil de pegar. Aqui em Belo Horizonte, agora que está fazendo mais calor, mas antigamente não fazia assim tanto calor. Tão quente, não. Então o pessoal, por exemplo, você não andava muito de bermuda na rua, né? Era um negócio assim, nossa, que coisa, né? Mulher de alcinha, até um tempo atrás, assim, nossa, né? Tá querendo mostrar o corpo. Mas você vai para os lugares mais quentes, você vai para o Rio de Janeiro, você vai lá para o norte, para o nordeste. É assim que o povo anda, é assim que o povo vai para a igreja, porque é quente. Então, aqui, quando você vai para um lugar mais frio, se você usa pouca roupa é porque você quer mostrar o corpo. Num lugar mais quente, você usa pouca roupa porque está quente. Sim. É diferente. Então, é o próprio bom senso do Thales. Agora, a cultura a gente percebe. Usar pouca roupa na igreja é mundanização? É profanação do sagrado? Pô, hoje, com o avanço tecnológico, as igrejas estão 90% com ar-condicionado, né? Um sistema de ventilação bom. Por falar nisso, rapaz, o ar-condicionado da sede, tá gostoso aquele negócio aí. É uma maravilha. Você senta ali na frente, você recebe uma brisa. Tem gente que ficou assim, gente, mas que brisa que é essa? Então aí já te remete a usar uma roupa mais comodida. Mas eu particularmente acho assim, quando o ambiente é frio, você fica mais elegante. Sim. Né? É a questão da nossa cultura, a gente acha mais bonito, né? Quantidade maior de roupa, normalmente ambientes mais formais exigem que você use uma roupa, uma calça, alguma coisa mais social, né? O Cássio ficou me zoando, que eu vivo de terno lá no Carisma, mas é justamente por isso, a gente entende a cultura do Brasil, né? A gente ainda associa a questão do cristianismo, por exemplo, de ministrar a palavra, que a pessoa tem que ir de social, não porque seja pecado, mas porque quando você vai com a roupa mais social, mais formal, você está dizendo que aquilo que você está fazendo é importante. Dá mais credibilidade, né? Então, para o pregador é legal usar uma roupa mais social porque ele transmite que ele está fazendo algo sério. Que para ele o seu compromisso. Que para ele aquilo não é um lazer. Mas depende muito até do lugar. Por exemplo, na Savassi,
dificilmente alguém vai usar vai terno. dar um distanciamento. Porque né? você afasta das pessoas. Não usa terno. O interessante da Savassi, eu posso falar que eu frequento lá, tem os jovens, né? Tem aquele jogo de luz, tem bastante, a música é muito alta, mas existe um compromisso com Deus muito forte. O jovem, ele está ali na Savassi, ele está ali dentro daquela igreja que é uma igreja evangelística, é uma missão, né? E ele está 100% comprometido com as Escrituras. Eu dou um curso lá domingo, 4 horas da tarde o curso está cheio. 4 horas da tarde o curso. Então, e os jovens que estão no curso, a grande maioria são líderes de ministérios lá. Então, olha para você ver. É uma igreja que está dentro do mundo, que a gente chama entre aspas, né? Dentro do conceito urbano, mas é uma igreja que está alicerçada na palavra. Principalmente pelo seu líder, o pastor Flavinho. Ele não abre mão das Escrituras. Então, pode haver sim uma relação muito harmônica entre o que a gente chama de modernidade e com as Escrituras. Problema nenhum. Ela se adapta a essa cultura muito fácil. Vai depender da verdadeira consciência daquele que está levando o Evangelho. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas, vamos lá? Meu nome é Rian Santos Ferreira de Menezes, sou de Belo Horizonte. Minha pergunta é o que a igreja entende como secularidade? O que a igreja entende como secularidade? Normalmente O que é século, né? Porque eu dou aula de história, né? Século é o período de 100 anos. Século é um período de 100 anos, mas... Então, uma coisa secular que dura pelo menos uns 100 anos? Pois é, a questão não é. Mudou. A gente, nos anos 80, 90, a gente falava mundo, né? Coisa do mundo. Agora, secular, né? Mudou a palavra. É porque mundo é mais negativo, assim, né? Porque a Bíblia usa mundo muitas vezes para o sistema maligno. Por isso teve muita igreja aqui que em 2014 proibiu os membros de verem os jogos da Copa, porque a Copa era do mundo. É do mundo. Não pode assistir a Copa do Mundo. Mas o interessante é que a gente vive no mundo. Ninguém aqui é STS. Aí depois começou... CMET. A gente se afasta bastante, né? Depois começou a se usar século para diferenciar das coisas que são passageiras e das coisas que são eternas. Secular normalmente é contraposto com eterno. Então tem coisas que são eternas, tem coisas que são seculares. Mas até aí, eu discordo um pouco dessa divisão. Porque eu posso fazer uma coisa dita secular e dependendo de como eu fizer, ela pode ter... pode durar eternamente, ela pode ter efeitos eternos. Por exemplo, a pessoa, às vezes a gente fala muito de profissão. Qual é o seu trabalho secular? Eu trabalho secularmente como um advogado, como um médico. Mas se você é um médico que é luz, que dá testemunho de Cristo, que é excelente, você está fazendo a sua profissão secular de uma forma eterna. Entendi. Essa divisão do sagrado e profano é muito perigosa, né? Não é muito perigosa. Você pode, você falou, você pode ter um pastor profano e ter um médico sagrado. Com certeza. Não é ou não? Você descobre que um médico é cristão, mas é incompetente. Você descobre que um médico é ateu, mas é super competente. Você vai operar com quem? Nessa questão técnica aí eu vou com o médico incompetente. Então, essa situação que a gente tem de secularizar, ela é muito prejuízo para a igreja. Porque você fica limitado a sair do mundo para falar do evangelho. Não. Você vai falar do evangelho através da sua profissão. Esse tipo de pensamento limita o profissional cristão que leva o evangelho através do instrumento da sua profissão. E limita as pessoas. Limita tudo. Limita a nossa vida pessoal. Quando você faz essa divisão muito rígida entre sagrado e profano, você pensa que a sua vida com Deus é só dentro da igreja. Só dentro das 4 paredes na igreja, só no culto. Você não pode orar na rua, você não pode orar no ônibus, você não pode... Por que não? Lugar sagrado é a igreja. Você limita a ação de Deus. Deus não quer agir na vida de um crente só quando ele está dentro da igreja. Vou dar um exemplo. Eu tive tirar uma pinta da perna, uma cirurgia, e a cirurgia deu problema. O enxerto não pegou e a coisa estava ficando séria e eu precisava em 30 dias, ir para Israel trabalhar. Eu ia ficar 15 dias em Israel trabalhando o dia inteiro, então aquilo me deixou em situação um pouco nervoso. Aí a médica me atendeu, aí a médica
falou, olha, vamos passar essa pomada, vamos fazer isso, mas eu creio numa situação muito superior à minha. Eu falei, o quê, doutora? Eu posso orar pela sua... Aí eu tomei um susto. A doutora, eu falei, tomei um susto. Aí a doutora orou, né, vamos orar, eu saí do consultório ali, e eu fiquei, assim, abismado com aquela, era uma cirurgiã plástica, né, doutora mesmo, ela me atendeu, e descobri, eu não sabia que ela era cristã, e quando ela falou que ia orar, eu falei, não, é uma doutora cristã. Você está falando isso aí, ontem foi muito interessante, ontem Silvia e eu saímos para... passamos o dia com um casal de alunos, ex-alunos do Carisma, vão se casar inclusive sábado, né? E conversando, e o rapaz ele é de Santa Catarina, né? E conversando, estávamos almoçando, ele conversando, falando como é que foi sua conversão. Aí ele falou assim, eu cursava direito, e eu acredito que eu converti lendo um livro de Código Penal. Aí eu falei, aí você pegou pesado, como você leu, né? E começamos a conversar e tudo, e ele foi contar. Eu falei, mas como? Você lembra do Código Penal, você converteu? Ele falou, pois é, era um livro de um autor chamado Rogério Greco. Aí eu falei, grande Rogério. Cara. Aí eu falei pra ele, rapaz, o Rogério foi aluno do Carisma. Rogério aqui de Belo Horizonte. Aí ele foi contar que na introdução do livro de Direito Penal, e o Rogério Greco é um dos maiores autores nacionais e até internacionais na área de direito. Sim. Ele é referência. E ele deu um testemunho, não um testemunho de vida, assim, aconteceu isso comigo. Ele fala, né, no texto dele, mas ele menciona a questão de Deus e de Jesus Cristo. E olha que coisa, até se o Rogério estiver ouvindo, né, Rogério, olha que bênção, né? Você alcançou uma pessoa em Santa Catarina, esse rapaz se converteu, hoje está concluindo o curso dele no Carisma, formou sábado passado, vai ser pastor em Santa Catarina. Olha que tremendo isso. Quer dizer, o Rogério conseguiu, no ambiente secular, entre aspas, quer dizer, que na área do direito, né, ser luz, né? Eu acho que a ideia é essa, né, cara? A ideia a gente ser luz onde Deus nos envia. Através da sua profissão. E veja que como foi muito também a questão da excelência. Como ele é um dos melhores, ainda que ele tenha botado um testemunho lá, ninguém vai deixar de ler o Código Penal dele, ou o comentário dele no Código Penal, ninguém vai deixar de ler porque ele é crente. Porque o cara é tão bom que ainda que o pessoal ache assim, não gosta de crente, ele vai ler. Sim. Né? Por causa da excelência. Mas como é que um cara que é tão bom assim é crente? Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas não é possível, né? Porque existe o clichê, né? Existe o estigma, né? Aquele estereótipo de que crente, o evangélico é inculto, não sabe conversar, é medíocre. E isso tem que ser quebrado mesmo quando a gente vai para o mundo. Para o mundo que eu digo, para a sociedade. Né? É uma visão antiga do crente. Né? Mas a mídia tenta, né, Tati? Tenta. Se você tem o estereótipo do crente, pega as novelas da Globo, por exemplo. Sim. Não tem um crente inteligente, não tem um crente escolarizado, não tem um crente lúcido. Sempre é o fanático, o radical, o xiita. Sempre o meio maluco, né? Sempre meio maluco, exatamente. A mídia nunca é a favor, né? Nunca, Graças a Deus que temos a Rede Sup. Graças a Deus. Parabéns você que está assistindo aqui a Rede Sup. Você está tendo uma programação que te edifica, né? Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas? Magali Costa, de Contagem. Deus pode atuar por meio daquilo que é secular? Pode? Pode. Ué, você acabou de dar um testemunho? Fantástico. O sujeito se converteu, ela não ouviu. Pode, já estava gravado. Pode, muito. Deixa eu ler aqui umas participações que estão vindo pelo WhatsApp, porque eu chamo WhatsApp, mas eu tenho que ler, né? O 319-8402-9756. Tem uma pessoa que mandou, não disse o nome. Pastores, eu acredito que há sim uma separação entre o santo e o profano, pois a Bíblia nos diz que comunhão há entre luz e trevas. Sendo assim, eu compreendo que há misturas que não devemos fazer. Por isso eu creio que ainda há contaminação. Vocês acham, ela diz que, eu acho que é a Márcia, né, que está mandando aqui, tenho dúvidas com relação à árvore de Natal, é profano? A árvore de Natal, Márcia de Ribeirão das Neves, Márcia, eu vou dizer para você uma coisa, segura aí, diretora, por favor, voz que vem da técnica, Vanessa Anício, por favor. Diga, ela saiu, Vanessa? Pois não? Cutuca a Vanessa, ela deve estar dormindo. Vanessa, minha diretora, pois não. Nós vamos ter a pauta do dia 23 sobre enfeites natalinos, árvore de Natal, essas coisas? Então, Márcia... Natal, presépio... Isso. Então, Márcia, de Ribeirão das Neves, nós vamos ter um programa só sobre isso, não perca. Vai ser dia 23, véspera de Natal, discutir sobre essas questões aí, porque é uma pergunta excelente, tá bom?
Obrigadão. O Samuel, de Belo Horizonte, pergunta: como adentrar na cultura pecaminosa e não ser contaminado por ela, sabendo que quase tudo das coisas do mundo alienam as pessoas e podem contaminar as pessoas? Aí é que tá, né? Ele parece partir do pressuposto que tudo que está no mundo, assim, tudo que não está dentro da igreja é pecaminoso, né? Que é a visão que muita gente tinha até uns anos atrás, né? Você tem que se afastar, você não pode estar convivendo na sociedade. Eu já vi gente dizendo assim, a gente ouvia muito isso: nossa, eu tô trabalhando num lugar, irmão, que só eu sou crente, tô orando para sair de lá. Não, irmão, você tem que orar para você ficar, até o povo converter, você tá no lugar para dar testemunho. Você nunca ouviu isso? A Igreja Católica, né, logo depois de Constantino, houve uma divisão do clero entre clero regular e clero secular. O clero secular foi o clero que ficou nas cidades, ficou com o século, né, que eram os padres, os bispos. Sim. E você teve o clero regular, que foi esse clero que se isolou nos mosteiros, que é o monasticismo, exatamente tentando estar longe do século para ter santidade. Né? E a gente sabe que isso não adiantou, porque o pecado não está na sociedade, o pecado está no indivíduo, onde ele estiver, né? E às vezes a igreja também quer fazer isso, que tem igreja que quer ser monástica, tem igreja que quer ser mosteiro, ficar numa bolha ali, só entra santo aqui. A pessoa não... a pessoa, por exemplo, a pessoa se converte, aí ela não frequenta mais nem confraternização de família, não, porque tem uma cerveja lá e eu posso ser tentado. Pera, cara, a sua santidade não pode ser ameaçada pelas coisas assim. Né? Existe, claro, tem lugares, especialmente quando a pessoa está crescendo, para dar o equilíbrio da pergunta do irmão, né? Às vezes a pessoa está crescendo espiritualmente e ela tem dificuldade com alguns lugares. Se a pessoa era alcoólatra, por exemplo, não vai pro bar, né? Ela não vai para o bar evangelizar, porque vai ser um lugar que vai ser difícil para ela. Então, é normal que durante um período a pessoa se afaste de algumas coisas que para ela são complicadas. Mas assim, para ela é complicado. Não é todo mundo que é alcoólatra. Então não é toda a igreja que vai deixar de ir na confraternização da família porque tem um negócio lá, né? Então, você se afasta das pessoas, como que você vai dar testemunho para elas? Tem pergunta chegando aqui sobre a questão do ambiente, espaço físico e igreja, sobre a questão de secularização dentro do espaço. O André de Vespasiano, ele pergunta: gostaria de saber, Thales, se é falta de ética colocar boné e bermuda durante o culto na igreja, você acha que é? Não é. Vai depender da situação. Eu já vi, a ministério chama Avalanche, eles têm um culto na areia mesmo, na praia. Aí todo mundo lá de bermuda, e é um ministério extremamente produtivo para o reino de Deus. Vai depender do contexto, do equilíbrio, né? Então não vejo problema. Agora, não. A pessoa também tem que saber a questão de adequação, né? Eu acho que vai no respeito. Formal, eu recebo um convite dos meus irmãos da Assembleia de Deus. Thales, você poderia vir aqui falar com nós um pouco? Eu vou me adaptar ao local para respeitar o local. Eu acho que você se adapta à situação da igreja local. Você vai pregar, você vai visitar uma igreja, é bom você procurar saber algumas coisas para você se inserir dentro ali do contexto deles, para você, é uma forma de respeitar. Né? A Solange de Muriaé, ela diz assim: olha, infelizmente eu acho que a igreja não está mais influenciando o mundo, não. A igreja não está sendo luz, né? Segundo a Solange, o que vocês acham? Eu acho que depende muito, né? Assim, tem muita gente sendo luz e tem muita gente não sendo, né? Tem muita gente que dá mau testemunho mesmo, muita gente que se diz crente em áreas como a política, por exemplo, né? Uma decepção, né, cara? Para não falar nome, mas assim, eu sou do estado do Rio, eu sou de Campos dos Goytacazes, eu sei muito bem lá você era conhecido pela alcunha de Braulio também? Sim. Mas assim, eu sei o que é isso, eu sei o que a gente não dá testemunho, a gente dizer que é crente comprar voto, mas isso é muito complicado. Você era do Rio desde garotinho? Desde menininho. Pastor, eu queria... Nunca fui um garotinho, sempre fui um menininho. Essa foi ótimo. Pastor, eu queria enfatizar uma coisa rápida. Eu creio, assim, que para as pessoas, os cristãos, os crentes ouvirem, que o crente que dá má testemunho, ele tem uma vitrine maior, ele destaca muito. Mas tem 30 anos que eu estou no Evangelho,
eu vou te falar, o número daqueles que estão realmente influenciando são muito maior do que os que Graças não a estão. Deus. É É porque verdade. esses que fazem um mau exemplo, eles se destacam. A nossa natureza, ela dá ênfase ao erro, nós somos A gente gosta da corruptos. desgraça de falar mal, não é verdade? Infelizmente. Mas a irmã que fez a pergunta, eu posso garantir para ela que tem muito mais cristão fazendo a diferença do que não. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.